Muito boa tarde a todos. Chamo-me Paulo Oliveira e venho apresentar-vos o novo módulo Lajes Fungiformes Aligeiradas e Unidirecionais Pós-Tensionadas do programa CIPCAD. Este módulo foi concebido para realizar o dimensionamento das armaduras passivas das nervuras de lajes fungiformes aligeiradas e unidirecionais in situ, sujeitas a pós-tensão e correspondentes vigas perimetrais. Este módulo vem complementar um outro módulo que já existe no CIPCAD, o módulo Lajes Pós-Tensionadas para Edificação, que permite dimensionar as armaduras passivas, mas em lajes maciças. Ambos os módulos utilizam as mesmas ferramentas e comandos, sendo que a diferença é mesmo o tipo de laje. Vou seguidamente apresentar um pequeno exemplo. No fundo temos aqui um pequeno edifício com laje fungiformes aligeirada. Trata-se de uma laje com uma espessura de cerca de 35 cm de altura, portanto, de laje, e cujas nervuras têm uma distância entre eixos cerca de 95 cm. Portanto, o objetivo aqui é, portanto, vencer os vãos que existem. Eu posso até utilizar aqui alguns comandos. Temos aqui vãos de cerca de 12 metros. Portanto, 12 metros aproximadamente. Portanto, o objetivo aqui será, no fundo, colocar cabos de aço que serão depois pós-tensionados de forma a diminuir a deformação. Desde já agora também vamos ver a deformada atual que esta laje possui. Antes de mais, também mostrar as cargas. Portanto, possui uma sobrecarga de 4 kN por metro quadrado e uma carga de revestimentos provisórios de 2 kN. Relativamente a deformadas, em termos de flechas, vamos analisar aqui esta parte que é, no fundo, a parte mais desfavorável, em que neste vão temos cerca de 3,88 cm, que dá uma relação de vãos à volta de L sobre 350 atualmente. Portanto, o objetivo, no fundo, é colocarmos cabos de aço que depois serão pós-tensionados, de forma a diminuir estes deslocamentos e, ao mesmo tempo, também diminuir a armadura, que neste caso estou a ver aqui a armadura por nervura, no sentido, uma armadura inferior por nervura, a armadura inferior nesta direção, longitudinal, e visualizo dois varões de 25, um com um maior comprimento que outro, mas no fundo tenho cerca de 2 varões de 25 nestas nervuras. Portanto, para terem uma ideia do que temos atualmente, esta laje ainda não possui cabos de aço, que vão ser pós-tensionados, então o objetivo agora será colocar esses cabos de forma a obtermos resultados mais satisfatórios ao nível de armaduras e de flechas, deslocamentos. Vou então só fazer aqui uma cópia desta obra para ficar com ela no fundo guardada e para proceder a introdução dos cabos na cópia. Existe um menu pós-tensionadas em entrada de vigas, como também no separador resultados também cá está o menu pós-tensionadas. Portanto, este menu pós-tensionadas possui um comando que também se chama pós-tensionadas, que possui uma barra de ferramentas com diversos ícones, e todos estes ícones, portanto, são as ferramentas e comandos deste módulo que eu estou-vos a apresentar hoje, e também do módulo lajes pós-tensionadas para nova edificação, no caso de lajes maciças, quando se utiliza lajes maciças. Ele apresenta sempre aqui uma pequena memória de cálculo, que fala sobre o método de cálculo utilizado e das considerações a ter na utilização deste tipo de laje.
Também surge aqui o botãozinho com opções que é importante. Portanto, temos aqui um pequeno desenho, um pequeno esquema com uma descrição, uma representação e, portanto, isto é importante, o desenho, o traçado da curva do próprio cabo, que é ele que me vai dar as forças de desvio, que me vai solicitar com que a laje se desloque para cima. Portanto, tenho aqui dados genéricos, tenho também a indicação da linha de flexão de cabos, portanto a distância relativamente à linha de flexão de cabos, portanto essa linha depois mais tarde falarei da importância dela, e posteriormente tenho aqui os valores relativos para o cálculo da carga de tensão, portanto aquela carga que nós vamos aplicar à ancoragem. A partir destes valores e em função da resistência do próprio cabo, o programa irá calcular a carga de tensão a ser aplicada na ancoragem. Vou manter tudo perfeito e nós podemos introduzir relativamente aos cabos, podemos traduzir de duas formas. Se caso pretendermos introduzir os cabos concentrados em torno normalmente de pilares, perto de zonas muito rígidas, eu posso introduzir em função de um determinado número de cabos e a sua separação entre eles, ou então definir uma banda, uma distância em banda, e dentro dessa banda o programa irá colocar os cabos de forma que a separação se cumpra. Por outro lado, tenho a hipótese, e é neste caso que eu vou introduzir, porque vou introduzir cabos de aço em cada uma das nervuras, portanto vou introduzir de forma distribuída. Tenho a hipótese então de introduzir esses cabos, neste caso a separação será os tais 95 que vimos há pouco, que era a distância entre as nervuras. E a posição, agora relativamente à ancoragem inicial, que é o primeiro que eu dou, se é uma ancoragem ativa ou passiva, neste caso será uma ancoragem ativa, e a cota, relativamente à parte superior da laje, onde se vai posicionar a respectiva ancoragem inicial. E o mesmo se passa para a ancoragem final, que é o último ponto, se é ativa ou passiva, neste caso vou deixar estar como passiva, ou clicar em passiva, e a sua posição relativamente à parte superior da laje ficará 5 cm abaixo da parte superior da laje. Relativamente aos cabos, nós podemos introduzir cabos aderentes ou não aderentes, portanto se tem influência o próprio cabo, em caso de ser aderente ajuda, se não for não aderente não tem atrito, portanto ele não provoca nenhum atrito e portanto meramente é só a força pelo facto de estar a ser pós-tensionado, a força que ele vai provocar. E depois temos aqui o número de cordões, a área do cordão, portanto outros dados, a resistência característica que depois também entrará para o cálculo da carga de tensão e com a respectiva área de aço. Eu já tenho aqui definido um cabo não aderente, que no fundo são os mesmos valores que vinham por defeito no programa. E depois disto, o traçado dos cabos que eu vou introduzir. Vou respeitar o que já vinha definido aqui no menu de opções, portanto os parâmetros gerais da obra, no fundo, aquilo que já tínhamos mostrado, aqueles valores que já... Apesar que o programa permite-me eu próprio especificar parâmetros diferentes por cabo ou em função de determinados cabos, eu posso estipular distâncias diferentes ou percentagens. Vou manter as opções gerais e vou então proceder à introdução dos cabos no sentido longitudinal. E portanto, como eu quero aqui, reparem que ele já detecta aqui a extremidade da viga, não é? Mas eu queria apanhar aqui o alinhamento desta nervura. Vou só auxiliar-me aqui com os recursos de edição, já agora ficam também a ter uma ideia, uma linha, que assim facilita-me. Vou só ativar o orto. E cá está. E agora posso introduzir os cabos, portanto os tais em que me posiciono. E agora vou a outra extremidade. E vou estender esses cabos
Não estendo até aqui até à outra ponta porque existe aqui uma abertura, mas aqui até perto deste ponto, de forma a colocar, cá está, a colocação com este triângulo é a ancoragem inicial, uma ancoragem ativa, com a indicação deste triângulo. Depois nos desenhos até vamos ver o que é que significa este triângulo, que são no fundo a indicação do número de varões que compõem, o número de cordões que compõem o cabo, e aqui o símbolo da ancoragem passiva. Vou agora continuar e vou também introduzir relativamente aqui ao que falta. E cá está a introdução dos restantes cabos de aço. Portanto, vou também, já agora posso apagar aquela dos recursos de edição. Ok, vamos lá outra vez, só para mostrar aqui os cabos. Vou fazer aqui em virtude do facto dos cabos de aço quando serem sujeitos a pós-tensão, se existir aqui uma grande carga de compressão sobre a própria laje, vou maciçar esta zona que no fundo neste momento estão a existir blocos perdidos e portanto torna-se uma zona muito mais frágil do que propriamente esta que está toda maciçada. Portanto vou maciçar estas zonas onde vai existir maior força, maior carga pelo facto de estar a aplicar a pós-tensão. Vou introduzir aqui umas zonas maciças, só desativar o orto e portanto vou fazer aqui um maciçamento em torno destas zonas para ficarem mais rígidas e desta forma não termos problemas de fissuras dos próprios blocos quando estão sujeitos àquelas cargas de pós-tensão. Portanto, eu tenho aqui este comando vistas que me permite visualizar os cabos, independentemente de outros comandos que estejam a ser utilizados. E vou então agora editar também um cabo para poderem visualizar como é que ele está. No fundo, lá está, temos aqui um corte da laje, não é? Ele situa-se aqueles tais 5 cm inicialmente definidos para a ancoragem inicial e 5 cm para a ancoragem final, independentemente de ser ativa ou passiva. E o programa, por defeito, portanto, em função das características do traçado, colocou-me este cabo de uma ponta a outra da laje com esta curvatura e indicando-me as forças de desvio quando sujeitam uma carga de pós-tensão, as forças de desvio que irão surgir. Estou a ver aqui 0.7 kN por metro e uma carga de compressão ou seja, para a laje, caso tiver aqui um pilar, não é? Entendo, de 2.6 kN por metro. Existem aqui umas cargas pontuais e momento. O objetivo agora, no fundo, é colocarmos umas linhas de flexão para levantarmos um pouco este cabo na zona onde existem pilares, onde existem mais situações mais rígidas. E venho aqui este comando introduzir linhas de flexão de cabos e vou manter por defeito os 5 cm. Vou clicar ali num pilar e ao outro, dou um ponto final, botão lá direito para terminar, clico sempre com o esquerdo e depois com o botão lá direito para terminar. E todos os cabos que são interceptados por esta linha de flexão, vou editar agora novamente o cabo, o que é que acontece? Estamos a pegar no cabo e a levantá-lo de forma a ficar a 5 cm do topo da laje, de paramento superior. Ao mesmo tempo, aumentamos o valor, que há pouco era de 0,7 e passou para 6,5. Aumentamos o valor da força de desvio que este cabo vai exercer sobre a laje de forma a levantar a laje para cima. Ok? Temos aqui também uma carga linear que vai depois comprimir os pilares, a zona dos pilares que existem. Depois teremos que ver se existe problemas de ponçoamento. Isso mais à frente depois o programa avisa-me.
E, portanto, vamos optar por esta situação de curva e até posso mostrar aqui uma pequena vista 3D onde se visualiza, no fundo, a altura do próprio cabo. Portanto, okay. Vou agora, depois de ter introduzido as linhas de flexão e de mostrar as forças de desvio que aumentaram em função de ter introduzido estas linhas, vou então calcular a obra, mas como demora algum tempo, vou abrir já esta obra calculada. Em que já me avisa aqui que existem pilares que não cumprem alguma verificação de ponçoamento. Portanto, chegamos aqui, temos aqui os cabos e vamos, antes até de tratar, vamos ver as flechas. A flecha que há pouco era de cerca de 3,87, 3,88 aproximadamente. Vamos visualizar, eu até vou ativar aqui os valores e venho aqui um pilar e posiciono-me sobre outro e tenho uma flecha de 2,531 centímetros e uma relação de vão de L sobre 548, que há pouco era 350. Portanto, isto já tem em conta também, podem ver que aparece aí na combinação desfavorável, aparece um P entre parênteses T, que tem a ver com a ação de pós-tensão que já está a ser exercida nesta combinação. Portanto, temos aqui uma flecha muito mais pequena relativamente à anterior que vimos sem cabos. Relativamente às armaduras, visualizamos que diminuíram, obviamente, portanto, menos deslocamento, menos flecha, menos esforços, menos área de aço, e temos aqui, em vez de 2 FID 25 por nervura, temos aqui situações de 2 FID 20 e outras situações de um FID 25 mais um FID 16. Portanto, claro está que estas depois as armaduras podem ser uniformizadas e poderia aqui rapidamente uniformizar. Vamos aplicar aqui uma armadura base, ou seja, vamos uniformizar isto de forma automática. Vou só tratar aqui, vou aplicar até 2 FID 16 por nervura, só em termos de armaduras inferiores, e vou rapidamente aqui uniformizar. Portanto, e aqui ficam só, portanto, tem 2 FID 16 por nervura na armadura inferior e ficam aqui os reforços necessários a serem colocados além daquela armadura base de 2 FID 16. Todavia posso também ainda uniformizar manualmente aplicando comandos, por exemplo, o comando modificar a banda de distribuição, onde posso chegar aqui e fazer aqui uma uniformização por excesso até, como este é um FID 20 com comprimento 760, posso prolongar isto até aqui e depois aproveitar este um FID 12 e, por exemplo, prolongá-lo até desta forma, tornando o desenho mais limpo e mais perceptível temos depois para a obra, para a montagem das armaduras. Vamos analisar também o ponçoamento, já que existia pilares com problemas de ponçoamento, e visualizo já, portanto existem pilares cujo perímetro crítico se apresenta com erros, no fundo, com alguma verificação que não está-se a cumprir. E portanto vamos tentar colocar armaduras, vou gerar aqui alguns reforços, armaduras essas que podem ser inclinadas a 45 graus ou em forma de estribo. Já tenho aqui um tipo, no fundo vou utilizar o tipo viga, com 4 varões longitudinais e estribos, neste caso 4 FID 10, e depois com disposição de estribo duplo, com o respectivo diâmetro e afastamento do estribo. Vou aceitar, vou aplicar-lhe de forma automática um comprimento, 150, e ao clicar até
muda logo a cor e visualizo já, se eu fizer verificações, que isto está tudo a cumprir em termos de pontuamento. Então depois o programa indica-me os desenhos destes pormenores à parte, pormenorizados. E desta forma, aqui ficaria o problema resolvido. Da mesma situação que no caso de bigotas, a situação é igual a bigotas in situ, portanto são lajes de bigotas in situ. Eu subi de planta, subi para uma planta superior, e o procedimento é exatamente igual, porque tem-se que verificar qual é o afastamento entre as bigotas in situ, porque bigotas in situ são bigotas armadas na própria obra, e no caso a distância entre eixos está a 70 cm, aplica-se com a mesma filosofia os cabos de aço, em termos de introdução, e depois o programa vai-me calcular a armadura para este tipo de bigotas. Portanto, repete-se esta situação. Posto isto, vou também mostrar, portanto temos aqui as armaduras a colocar em cada bigota. Vou mostrar as listagens. Existe nas listagens um tipo de listagem que é pós-tensionadas, em que me fazem um resumo dos materiais utilizados, nomeadamente tipo de cabo, com a respectiva carga de tensão a aplicar, e depois as coordenadas com a posição de cada um dos cabos e se tem a ancoragem ativa inicial ou passiva final, portanto, as cargas de desvio, ou forças de desvio, e a respectiva medição da obra. Depois repete para o grupo, por cada planta, por cada grupo, no fundo. Em termos de desenhos, o programa permite-me, portanto eu vou desenhar aqui na escala 100, desenhar linhas de referência afastadas a 1 metro, já explico o que é isso, linhas de referência, e depois as cotas para que em obra se possa posicionar corretamente, fazer o traçado da curva do próprio cabo. Também existem pormenores, vou pôr a desenhar. E maximizar um pouco aqui o desenho, e vou abordar mais aqui esta parte do desenho. E portanto eu tenho aqui uma legenda, já agora, em que me indica que a altura das ancoragens está medida desde a cofragem até ao eixo do cabo e que as cotas das linhas de referência estão medidas desde a cofragem até à face inferior da bainha. A separação entre linhas de referência é de 100 cm. Portanto, no fundo, o que ele quer dizer é o seguinte, portanto, ele aqui indica-me que a ancoragem se encontra a 290 mm ao eixo a partir da cofragem, e depois temos aqui as linhas, as tais linhas de referência que me indicam as distâncias desde a cofragem até à face inferior da bainha, com os respectivos valores em milímetros. Portanto, de forma que se depois em obra se posicione corretamente o cabo. Depois existem aqui mais uns círculos que podemos ver ponto de inflexão do próprio cabo, ponto máximo ou mínimo do traçado. Os triângulos são 3 cordões e depois a ancoragem ativa ou passiva. Temos também alguns pormenores aqui, tipo uma ancoragem passiva e relativamente a uma ancoragem ativa. Portanto, que sai em conjunto com o programa, no desenho, e depois também um desenho em que se mostra aqui o suporte dos cabos, a forma como se a colocar os próprios cabos, e depois por fim a montagem dos próprios cabos. Um pequeno resumo com indicação da carga de tensão. Isto em termos de desenhos. Portanto, estes depois desenhos dá para imprimir para um periférico ou exportar para um DWB, por exemplo. Eu não falei no caso das listagens, mas as listagens tanto dá também para imprimir diretamente para um periférico ou exportar para um PDF ou um DocX, entre outros formatos. Bem, vou dar por terminada agora a sessão.